Graças a Deus. A vontade do Senhor, como está escrito em Timóteo, é que todas as pessoas conheçam plenamente a verdade e sejam salvos. O meu nome é Luiz Cláudio. Eu fui batizado nas águas na Igreja Batista da Lagoinha em 6 de dezembro de 1993. Tem lá até hoje o meu número lá, que é 5676. Hoje eu estou atuando no ministério que chama Igreja Evangélica Cristã, na cidade de Contagem, Minas Gerais, no bairro Colonial. Todas as quintas, Deus tem me usado, me trago palavras para colocar no ar às quinta-feiras, 20 horas. É só quem quiser me ouvir, às quintas, só entrar lá no clique, procure no YouTube ou no Google Igreja Evangélica Cristã, bairro Colonial. Mas vamos ao que interessa. Eu estou entrando hoje para trazer esta informação, é porque como eu já fui membro da Igreja Batista da Lagoinha, e não considero que fui, porque para mim eu estou ali, estou aqui, mas eu considero que o corpo de Cristo é um só. Eu digo o corpo de Cristo, eu não digo as placas denominacionais. E quando eu era membro lá, frequente assim, em 1999 para 2000, 2001, 2002 por aí, eu tive um sonho. E eu nunca esqueci este sonho, até hoje, nunca esqueci. Eu não sei porquê, mas tem algum mistério nisso. Mas antes eu quero dizer a vocês que eu não sou de misticismos, eu não gosto de polêmicas, não gosto de discussões. O meu papel, aquilo pelo qual Deus me livrou, é só levar a palavra de Deus, levar a libertação de demônios, a cura física, levar as pessoas a nascerem de novo, se tornarem novas criaturas e serem luz para esse mundo. Eu digo isto porque quando eu fui para o Evangelho eu estava endemoniado, totalmente endemoniado, possesso, bebendo, dormindo nas ruas, em lotes vagos. Eu estava sofrendo ataques epiléticos, tomava remédio controlado e fui liberto de demônios. Isso é uma história que um dia eu vou colocar esse testemunho aqui, apesar que, como eu digo, forte é a palavra de Deus. Mas então o que eu digo? Por que eu estou contando esse sonho? É porque eu quero desembuchar logo e pôr isso para fora, porque tem algum motivo. Simplesmente também porque o que está neste sonho é o que está acontecendo hoje, 100%. Eu já tive outro sonho que tem acontecido 100% na minha vida e com respeito também quando eu fui para o Evangelho, este sonho foi até na época, muitos anos atrás, compartilhado com o pastor Márcio. É um outro tipo de sonho que me levou a ter uma vida mais pelo caminho do Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus e não pela religião, pelo automatismo, pelo oba-oba, pelas emoções. Por isso que eu estou contando este sonho. É o seguinte, o sonho foi assim, eu estava num culto dentro da Igreja Batista de Lagoinha. Eu estava no segundo piso e eu estava de frente para o púlpito. A igreja estava lotada, muita gente. O pastor Márcio estava pregando, ele estava no púlpito, ele estava lendo a Bíblia, pregando. De repente, eu me vi movido a olhar para cima, para o teto.
e vi um espírito maligno descendo do teto em câmara lenta. Ninguém via ele, eu via. No mundo espiritual, era um espírito, até meio transparente, mas ele desceu e pegou o pastor Márcio por aqui assim, ó. Ele pegou e foi levantando, igual eu estou fazendo aqui, levantando, subiu com ele pelo teto e saiu, colocou ele fora da igreja, do lado da Avenida Antônio Carlos, quem conhece aqui, do lado do bairro Pedreira Prado Lopes. E o pastor Márcio ficou lá fora e o espírito voltou e ficou em cima do templo. O que aconteceu com o púlpito? O púlpito teve uma claridade parecendo lâmpada, não essas LED, mas aquelas lâmpadas amarela antiga que deu um clarão no púlpito. E o espaço ficou claro. E a partir dali começou um novo culto relâmpago, de forma que as pessoas nem deram conta de que o pastor tinha sido tirado, porque o culto foi rápido, foi um culto de emoção, de barulho, foi um culto assim alegre, foi um culto de luzes, de brilho, porém, no sonho mostrou duas realidades diferentes. Do lado de fora, o pastor Márcio estava rodeado com as meia dúzia de pessoas. No sonho, estas pessoas eram pessoas um pouco maduras. Não digo só de idade, era de idade também, mas o amadurecimento ali era mais espiritual, pessoas mais firmes, de base na fé, de base nascidas de novo, que realmente tinham passado pelo novo nascimento, estavam rodeando ele. E ali estava se mostrando ou dizendo que ali iria nascer uma igreja com essas características, firme, porém com poucas pessoas. Igrejas que, como eu disse aqui no início, queriam fazer o que Deus quer, que é que todas as pessoas sejam salvas e conheçam plenamente o Evangelho. Antes de eu explicar essa passagem, vamos voltar para o sonho. No púlpito, o culto brilhoso que estava acontecendo, ele era relativamente de pessoas mais novas, pessoas que tinham pique, que pulavam, que gesticulavam, muita iluminação. Na verdade, era um culto de características mundanas. Mundana como assim? De agradar os olhos, agradar a carne e com isso atrair mundão de pessoas que estão à flor da pele, principalmente jovens. E no sonho me veio a interpretação, que eu nem procurei, eu não sou de ligar para essas coisas, mas o sonho diz o seguinte: agora a igreja que está de fora, que foi tirada, ela vai permanecer firme e estará caminhando para a salvação, para o arrebatamento, para estar com Deus, uma igreja que dia a dia está mudando. A igreja que ficou de dentro é chamada de igreja apóstata ou apostasia. Ela vai se misturar com dinheiro, fama, sucesso, brilho, carnalidade. Então, a obra do Espírito de Deus não estará presente neste novo culto. Eu até disse igreja, mas na verdade no culto. Mas simbolicamente é um trabalho também de evangelismo. E o que está acontecendo hoje é exatamente o que eu tive nesse sonho, que até hoje ele é 100% completo dentro de mim. Não sei por que eu sonhei, eu só posso te dizer que eu tenho um amor muito grande pela Igreja Batista de Lagoinha, pela família do pastor Márcio, pela família de um pastor que passou por lá, era pastor Joanas Neves,
que hoje lidera a Igreja Batista do Povo, lá em São Paulo, a família do Jonas Neves, que foi, eu me lembro até hoje, quando eu entrei para lá em 92, eu ainda não tinha sido batizado, e fiz uma pergunta para ele, era o templo antigo, tinha acabado o culto, ele passou no corredor, eu saí do banco, corri e perguntei, pastor, onde na Bíblia fala de Satanás, que ele existe? Foi onde ele me mostrou Ezequiel 28, Isaías 14. E ali na Lagoinha eu trabalhava no Ministério do Telefone da Paz, aconselhamento, eu já liderei células, grupo de crescimento, e também participei do Carisma, quando estava começando o Carisma. Então eu conheço muita gente ali, tenho um amor muito grande por ali. Tanto que quando estava fazendo o novo templo, ainda estava no cimento, muita madeira, muita poeira. Eu estava indo para um culto das 17 horas e cheguei mais cedo, subi no púlpito, que não estava pronto ainda, aquele púlpito alto. Olhei em volta, os bancos, tudo, e falei com Deus, Deus, se o Senhor permitir, se for do Senhor, um dia eu estarei aqui trazendo a tua palavra para as multidões, para o povo ser liberto, como eu fui, dos demônios, tanto na mente como no corpo, para o povo ser curado de enfermidade, para o povo entender a Escritura segundo o Espírito do Senhor e elas nascerem de novo, serem novas criaturas, serem luz, perfume do Senhor e viverem nesse mundo não na busca material, mas naquilo que o Senhor Jesus disse, que buscai em primeiro lugar o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aquele evangelho que leva a pessoa nascida de novo, ter dentro dela o amor de Deus por almas. Desejar ver todo mundo crescer, produzir os frutos do Espírito, paz, amor, fé, longanimidade, domínio próprio, e dia a dia serem transformados e terem o Espírito Santo dirigindo e serem, caminhar em direção ao reino de Deus. Então eu contei esse sonho porque eu tenho visto aí nas redes sociais muita bagunça, muita falácia, que eu não sou de dar ouvido, mas por acaso eu ouvi, porque eu não gosto de discussão. O que eu gosto é de ver as pessoas bem em paz com Jesus Cristo, convertida, sem fanatismo, sem religiosidade, sem carnalidade, sem emoção, sem automatismo, mas serem verdadeiramente pessoas de Deus, o qual ela não precisa falar para ninguém que ela buscou Jesus, convidou ele para ser Senhor, que ela está sendo orientada, aprendendo a palavra de Deus, que ela batizou. Ela não precisa falar para ninguém. A simples presença dela, ou um bate-papo com alguém, as pessoas vão notar, falar, essa pessoa é diferente. Ela transmite paz perto da gente, transmite segurança, transmite amor. Ela não demonstra que tem amargura contra ninguém, não tem inveja, não tem ódio, não é avarenta e é tranquila, ela sempre é a mesma fisionomia. Este é o evangelho verdadeiro, o qual o Senhor trouxe. Mas eu tenho visto esse bate-boca, essa brigaiada na igreja e percebi alguns detalhes, que quando o pastor Márcio saiu, ele entregou a igreja, no culto que ele estava pregando, simplesmente pegou todo mundo de surpresa. Ele passou para o pastor André e a pessoa ficou de boca aberta, parecendo no sonho que ele foi tirado e ninguém percebeu e já entrou no culto, e foi isso. É isso que está acontecendo, muita mudança, a igreja foi pintada. Como eu disse, eu não gosto de polêmica, eu só quero dizer o que eu sinto, porque eu já tive demônios no corpo. Eu sei o que é isso, demônio falar comigo e querer me usar para destruir pessoas. Eu quero até lembrar que quando eu fui liberto na Lagoinha, foi um culto, não me lembro se foi terça ou quinta.
mas o pastor Kaiser estava dirigindo esse culto. Quem é da Lagoinha sabe de quem eu estou falando. O Kaiser, ele foi usado por Deus para me libertar, e ali eu fui curado de doença, fui curado de roubo, de vício, de muitas coisas. Então eu sei que no mundo espiritual não se brinca com a palavra de Deus, não se brinca com o Evangelho. Então, como eu estou dizendo, o pastor Márcio saiu, entrou o André Valadão, e eu, como estava me referindo, eu não gosto de contenda, mas vou dizer algo para vocês meditar. O templo, o prédio, tijolo de uma igreja, o lugar onde as pessoas sentam, onde as pessoas vão ouvir o Evangelho, ali tem gente de todo tipo. É um lugar onde as pessoas se assentam, eles veem o rosto um do outro, eles se sentem ali alegre, psicologicamente, o ambiente, ele é claro, as paredes são claras. Não pode ser um lugar escuro, de trevas. Por exemplo, barata gosta de escuro. Mas uma pessoa, quando está bem com Deus e com a vida, ele gosta do verde, gosta da praia, gosta do azul do céu, gosta dos coloridos das plantas, ele gosta de cores que Deus fez que são alegres. Ele gosta do escuro também, quando combina com outras coisas, mas espiritualmente, se você estiver dentro de um quarto escuro, parede preta, pode ter certeza absoluta, falo isto de coração, que há algo estranho que está escapulindo do domínio de Deus, porque o ambiente é para entrevar. Agora, eu não quero polêmica com isso, não quero discutir nada, eu só quero dizer que o que houve no sonho está acontecendo, e quero dizer sinceramente, ninguém é bobo. Eu já conversei com algumas pessoas, principalmente mulheres, que mulheres têm uma facilidade de detectar as coisas. Certa vez eu estive conversando com algumas onde eu trabalho, e eu estou falando isso porque eu não quero me glorificar, longe de mim. Isso é um veneno, a vaidade, o orgulho, eu bater no peito e dizer que eu sou, que eu conheço e tudo. Mas as mulheres estavam conversando comigo, duas, falaram, aqui tem muito crente aqui dentro, onde eu trabalho. Porém, eu sei quem é e quem não é. O jeito que eles olham para mim, eu sei a maldade, a malícia que está ali dentro. Eu sei quando uma pessoa está olhando para mim com pureza ou não. Assim também o mundo, os incrédulos, ele sabe quando é que uma pessoa é nascida de Deus. E para uma pessoa nascer de Deus, o ambiente, a pregação, o local, ele tem que estar dominado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é de paz, é alegre, ele não é emotivo. O Espírito de Deus traz vida na palavra de Deus. O Espírito de Deus convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito de Deus leva a pessoa a nascer de Deus, leva a vida da pessoa a ter uma divisão para trás e para frente. E onde o Espírito de Deus age, há libertações, cura, novo nascimento, conversão verdadeira, e as pessoas ali se tornam luzes, ganhadores de alma, e o espírito avarento, o espírito do mundo não tem espaço. A palavra de Deus diz em Hebreus assim, eu vou até ler aqui. Aqui em Hebreus, presta atenção à característica, o que Deus fala aqui. Hebreus capítulo 13 fala assim no versículo 4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como
a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e impuros. E continua: seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís, porque Ele mesmo tem dito, Deus mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te abandonarei. Ou seja, a avareza, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor. E onde entra fama, dinheiro, emoção, brilho desse mundo, agradar os olhos, aí é a obra em que o homem também está atuando, talvez inconsciente, sem saber que está agindo contra os padrões de Deus, porque a pessoa que está com Deus, que é transformada, ela vai descobrir que é bom, perfeito e agradável. É bom, perfeito e agradável. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas quando há esse movimento, coisa de homem, é aquilo que Jesus uma vez disse para Pedro, quando Jesus repreendeu o demônio que estava falando na boca de Pedro, Jesus terminou dizendo assim: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E onde o homem opera, Satanás tem livre acesso, porque a proteção de Deus, o Espírito de Deus não está atuando para trazer discernimento. Então eu quero dizer isto, vocês meditem sobre isto, pensem sobre isto, porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis, como diz em Timóteo, e muita coisa vai acontecer, muitos vão apostatar da fé, muitos vão tentar entrar na porta estreita e não vai conseguir, porque o caminho é apertado, e muitos vão passar pela porta larga, o caminho largo, o caminho ligado ao mundo. Eu gostaria que se alguém ouvisse este áudio e tivesse algum acesso, porque eu perdi o contato com a família do pastor Márcio, com algumas pessoas da direção da Igreja Batista da Lagoinha, ainda que eu moro aqui do lado, que passasse esse vídeo para alguns deles, para que eles meditassem, porque eu amo muito esse trabalho. Minha esposa batizou nesta igreja, nós batizamos, lá que começamos a dar os primeiros passos, foi lá que eu fui liberto, em plena igreja batista, eu fui liberto de demônio, para vocês verem que a libertação pode estar em qualquer lugar, porque às vezes dizem que a libertação é só na igreja pentecostal, onde expulsa demônio, realmente lá ataca muito esta área, mas onde o Espírito de Deus habita a libertação. E como eu disse, eu estou nas redes sociais, vocês observam a simplicidade que está aqui. Esse áudio não está muito iluminado, não está muito feitado, porque é o começo, é o primeiro de milhares que Deus vai me usar para colocar nas redes sociais. Vai melhorar um pouquinho o áudio, o som, a claridade e tudo, mas o interessante é a comida. É o que nós vamos trazer aqui. É a palavra de Deus. E eu vou terminar dizendo aquele versículo de início, que toda pessoa que é nascida de Deus tem o desejo de Deus que está em Timóteo, o qual deseja que todo homem seja salvo e conheça plenamente a verdade. Duas coisas: ser salvo, que não é o que simplesmente se tornar membro de igreja, batizar, e que conheça plenamente a verdade. Porque a verdade é aquilo que Jesus disse: eu vim para
abrir os olhos ao cego, libertar os cativos, quebrar as algemas, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, a palavra, o caminho do reino, para que realmente Deus reine em nosso coração. O reino de Deus entre em nós, nos domine e a gente seja servos do reino e instrumento. Amém? Aguardem que breve eu estarei de volta trazendo a palavra de vida, a palavra de Deus, longe de polêmicas, de briga, de comentário, de confusão, porque Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. E ele disse: quem não é por nós, é contra nós. Amém? Deus abençoe todos em o nome do Senhor Jesus.